Boa noite a todos e a todas. Vamos lá fazer uma correção, fazer a correção do simulado de direito previdenciário aí do INSS. Boa noite aí todo mundo que está online no chat. Alexandre Padilha, Iara, Antônio Gomes, Laís Galdino, Felipe Saraiva, Dona Mary, Wanderson Costa, Vander Ferreira, Ana Cláudia. Gente, o que vocês acharam? Vai falando aí o que vocês acharam das questões, se o nível tá bom, se a gente pode pegar mais pesado, como é que vocês estão achando aí. Como eu vou abordar hoje, vamos para o material aqui, só para vocês darem uma olhada. O material já tá na descrição do vídeo, tá? A gente vai falar a segunda parte da Seguridade Social. A Seguridade Social foi dividida em 3 pontos. Eu estou aqui com a segunda parte. Eu vou falar sobre os benefícios decorrentes das pensões especiais. Então, são todas essas daqui. As pensões especiais referentes à síndrome de talidomida, as pensões especiais dos seringueiros, dos ex-combatentes, destinadas às vítimas de hemodiálise do Caruaru, vítimas do SESI 137, a reparação financeira para o anistiado político, pensão especial para as pessoas atingidas pela hanseníase e para as crianças com Zika vírus. E a gente vai falar sobre as questões também envolvendo seguro defeso e o regime próprio de previdência. Dentro do regime próprio a gente vai abordar basicamente as regras gerais, a certidão de tempo de contribuição, CTC, contagem recíproca e a compensação previdenciária. E por último, a Lei Complementar 142, que trata da aposentadoria do segurado do regime geral de previdência com deficiência. Os últimos tópicos, pode voltar para mim. Os últimos tópicos do edital, ele diz respeito às leis propriamente ditas que são abordadas em todos os tópicos. Então, a Lei 8.212, que é e a Lei 8.203, que trata sobre o regime geral, o plano de custeio, o Decreto 3048, que é o regulamento da Previdência Social, e a Instrução Normativa 128, que regulamenta tudo de uma forma geral, ok? Então, vamos lá. Primeira questão. Considerando o disposto na Instrução Normativa da Presidência do INSS 128 de 2022, no que concerne a pensão especial às pessoas com deficiência portadoras da síndrome de talidomida, tal benefício é de natureza indenizatória, será? Não prejudicando eventuais benefícios de natureza previdenciária. Desta feita, a partir da publicação da Lei 2.435 de 2011, então a partir de 2011, foi permitida a acumulação da referida pensão especial com o benefício assistencial portador de deficiência, o BPC, né, com base na LOAS. Então, em relação à síndrome de talidomida, essa questão ela está correta. De fato, a natureza é indenizatória. Então, eu fiz aqui mais ou menos um resumozinho da síndrome de talidomida, dos principais tópicos do que vocês têm que abordar. Deixa eu só ver aqui o que o pessoal está achando. Muito bem, ó, todo mundo acertou. A pensão especial, ela pode acumular apenas com os benefícios de natureza previdenciária. Quais são? Pode voltar para mim. Quais são os benefícios de natureza previdenciária? São aposentadoria por invalidez, os benefícios decorrentes do regime geral de previdência quando a pessoa é segurado. Então, a partir do momento que a pessoa é segurado, não são os benefícios de natureza indenizatória. Então, ele não pode receber outro tipo de pensão. Sempre que a questão ela vai sempre trazer alguma ideia de qual a origem do benefício. Se for natureza previdenciária, é possível a acumulação, ok? Pode voltar para o material. Então, a partir de 7 de julho de 2011, pode sim acumular o benefício, fugiu o nome aqui, o BPC, o benefício de prestação continuada da LOAS, com a pensão de talidomida. A pensão especial, ela não pode ser reduzida se a pessoa recuperar a capacidade laborativa ou
em razão da incapacidade laborativa, não vai também haver uma majoração ocorrida após a concessão. E é vedado a acumulação da pensão com qualquer rendimento ou indenização por danos físicos, ok? Próxima questão, número 2. É assegurado aos seringueiros recrutados por força de lei. Então, essa questão vai falar sobre a pensão especial destinada aos seringueiros que trabalharam na região amazônica durante a Segunda Guerra. Que tenham trabalhado durante a Segunda Guerra Mundial nos seringais da região amazônica e aos seringueiros que atenderam ao chamamento do governo brasileiro, trabalharam na produção de borracha também na região amazônica, contribuindo para o esforço de guerra, independente de comprovação do seu estado de carência. Então, olha só, independente da comprovação do seu estado de carência, então é devido o pagamento da pensão mensal vitalícia e intransferível, correspondente a um salário mínimo vigente no país. Para ter direito à pensão especial, o interessado deverá comprovar a prestação de serviço como seringueiro por qualquer meio de prova lícito em direito admitido. E aí, futuros aprovados, o que vocês estão achando? Essa tá certa, tá errada? Calma, pessoas, ele já tá no 19, a gente tá na 2. Alexandre, peraí, já a gente chega aí na 19. Vamos lá. Boa noite a todos e a todas. Wellington, te dou uma surra no simulados, calma. Treino difícil, o jogo é fácil, não é isso que o pessoal fala? Então vamos lá. Essa daí. Cadê? Vamos lá. Isso aí, muita gente aqui acertando. A segunda é errado. A justificação administrativa ou judicial, ela exige um início de prova material. Então, a questão, quando ela fala que pode ser qualquer meio de prova em direito admitido, está errado. O início da prova tem que ter alguma prova material e pode ser corroborado com outros indícios de prova, com outras provas. Pode ser prova testemunhal, porém, tem que ter um início de prova material. Tem alguma treta na jurisprudência, mas o que consta na lei expressamente é isso daqui, tá? Então, salvo se perguntar qual o posicionamento atual do STJ, etc e tal, a gente tem que adotar o que está expresso na lei. Comprovar que prestou serviço na extração de borracha, então esse aqui é um dos requisitos, né? Comprovar que prestou serviço como seringueiro na região amazônica durante o período da guerra. De fato, a pensão ela é mensal e vitalícia, não é um salário mínimo, são 2 salários mínimos, isso aqui até 2015. É devido ao seringueiro e ao dependente, portanto, a pensão ela é transferível. E é exigido o estado de carência. Então, tanto o seringueiro quanto o dependente tem que comprovar, pode vir para mim, pode comprovar esse estado de carência. Se não comprovar o estado de carência, não será devido à pensão, não será devida à pensão, ok? Aí, a partir do ano de 2015, teve a Emenda Constitucional 78, que alterou o ato das disposições constitucionais transitórias, alterando também o que diz respeito a essa pensão. Então, de acordo com o artigo 54A do ADCT, vamos aqui no material que eu coloquei para vocês, os seringueiros de que trata o artigo 54 do ADCT, eles vão receber em parcela única R$25 mil. Então, vamos tomar cuidado com isso daqui, tá? A lei não foi alterada e aí fala que o benefício seria de 2 salários mínimos, então preste atenção no que está no ADCT e no que está na lei. Aqui eu só trouxe para vocês a questão que é exigido o estado de carência, tudo bem? Próxima questão, aí coloquei aqui também gabarito. A terceira fala sobre
O ex-combatente é assegurada pensão especial aos brasileiros que tenham prestado serviço militar das Forças Armadas Britânicas durante a Segunda Guerra Mundial e aos ex-combatentes que tenham participado de operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial, correspondente à pensão militar deixada por um segundo tenente das Forças Armadas. Ai, me perdi aqui, calma aí. A referida pensão especial será paga mediante requerimento devidamente instruído ao INSS, que autorizará o pagamento da pensão especial em caráter temporário, até a apreciação da legalidade da concessão e registro do Tribunal de Contas da União. Terceira está errada, muito bem. Gente, que orgulho, Wellington. Vamos aqui. O Wellington falou que leu aqui o ADCT todo ontem. Isso aí, gente, mas tem que ler, faz parte da Constituição, pelo amor de Deus. Gente, calma, que a gente está chegando lá na... A gente está na terceira ainda, já a gente fala da 19, tá? Então, vamos ver aqui o que está errado na terceira questão. É devido... Quem é o beneficiário da pensão? É o ex-combatente e os dependentes do ex-combatente. O ex-combatente ele tem que ter efetivamente prestado serviço no teatro de operações. Então, ele tem que ter participado das operações bélicas durante a Segunda Guerra Mundial. A Instrução Normativa 128, ela traz expressamente essa questão essa questão aqui, que quem prestou serviço lá para as Forças Armadas Britânicas não faz jus à pensão do ex-combatente. A competência para apreciar isso daqui é do Ministério da Defesa, tá? Então, é requerido diretamente ao Comando Militar vinculado ao ex-combatente. O Comando Militar, ele vai autorizar temporariamente, então ele defere, né, mas tem um caráter temporário esse deferimento. Aí manda para o TCU, o TCU ele vai apreciar a legalidade, registrar e determinar o pagamento em caráter definitivo. O valor da pensão é o valor da pensão militar deixada, então é o soldo de um segundo tenente das Forças Armadas, ok? Próxima questão. É devida pensão especial mensal aos dependentes das vítimas fatais da hepatite tóxica por contaminação em processo de hemodiálise no Instituto de Doenças Renais, com sede na cidade de Caruaru, no estado de Pernambuco, no período compreendido entre fevereiro e março de 96, retroativa à data do óbito, no valor de 1 salário mínimo, vigente no país. A pensão de que se trata a lei não se transmitirá ao sucessor e se extinguirá com a morte do último beneficiário. Outro sim, é permitida a acumulação da pensão especial mensal com qualquer outro benefício do regime geral ou do regime próprio, inclusive o BPC. Gente, 4 está correta. Antônio Gomes, pelo amor de Deus, você nunca ouviu falar do ADCT, você está precisando... Antônio Gomes, por favor, ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, dá uma lida lá. Tem muita coisa lá, faz parte da Constituição, pelo amor de Deus, gente. A gente falta menos de um mês para o concurso. 4C, maioria da galera aí acertou. O INSS não paga. Quem vai pagar? Ai, só um minutinho. A3 não é o INSS que paga. Quem vai pagar vai ser o Comando Militar, tá? Então, o Comando Militar que paga. Isso aqui não tem nada a ver com o INSS. Tudo bem? A pensão do ex-combatente. A 4 é a pensão especial às vítimas de hepatite tóxica de Caruaru. O gabarito está correto. De fato, a pensão ela é mensal e ela retroage à data do óbito da vítima. O valor é de 1 salário mínimo. Essa pensão ela não é paga às vítimas propriamente ditas, é paga para quem sobreviveu, né? No caso, para os dependentes da vítima. Então, é o cônjuge, companheiro ou companheira, descendente ou ascendente e colateral até 2º grau. Gente, o povo gosta de trocar isso aqui, então vamos ficar atento, tá? Então, ascendente, descendente e colateral até o 2º grau das vítimas fatais de hepatite tóxica. Não se transmite ao sucessor. Então, morreu a vítima, pode vir para mim.
A vítima faleceu. Quem vai ter direito vai ser só o companheiro, aí a mesma regra lá da pensão por morte. Os beneficiários, os primeiros beneficiários de primeira classe vão afastar o direito dos beneficiários da próxima classe, ok? Então, o beneficiário, o pensionista que recebe a vítima faleceu, deixou um dependente, o dependente está recebendo. Quando o dependente morrer, a partir do momento que ele morrer, acabou. A pensão se extingue com ele, ok? Vamos voltar para o material. Wellington, artigo 54 e 54A, que fala dos seringueiros. Em relação à pensão das vítimas fatais, vem expressamente que é permitida a acumulação com qualquer outro benefício do regime geral ou do regime próprio, inclusive com BPC, ok? Próxima questão, 5. A 5 vai tratar sobre as vítimas do acidente nuclear ocorrido em Goiânia. Fala que ele tem natureza assistencial, sendo transmissível ao cônjuge sobrevivente e aos herdeiros, em caso de morte do beneficiário. O valor da referida pensão será de 2 salários mínimos e não será, em hipótese alguma, abatido do valor do montante da condenação judicial, caso a União venha ter que pagar a indenização por responsabilidade civil à vítima. Exatamente, Ana. Fala que retroage a data do óbito, observada a prescrição quinquenal. Ok, vou tentar voltar lá, gente. Próxima questão aqui. Na questão 4. Ela tá errada. Por que ela tá errada? Cadê o povo? O valor da pensão está errado, exato, não são 2 salários mínimos, né? A pensão, ela é calculada de acordo com o grau da incapacidade e da contaminação da vítima. E será abatido sim, aqui, eu coloquei aqui, não é transmissível ao cônjuge sobrevivente, tem natureza de personalíssima. Aqui está falando que é transmissível, então não é transmissível. Em caso de morte do beneficiário, não transmite. E a referida pensão será de 2 salários, errado também, e será abatida. Então aqui eu coloquei a justificativa, ok? Número 6. Em razão do regime jurídico de proteção ao anistiado político, instituído pela Lei 10.559, é assegurada reparação econômica de caráter indenizatório, até aqui tudo ok, em prestação única ou em prestação mensal, permanente e continuada, asseguradas a readmissão ou a promoção na inatividade, nas condições estabelecidas no ADCT. A reparação econômica em prestação única será devida aos anistiados políticos que não puderem comprovar vínculos com a atividade laboral. Então, não puderem comprovar vínculos da atividade laboral, não sendo acumulável com a reparação econômica em prestação mensal, permanente e continuada. Número 6. Cadê? 6 está correto. Não deixa em branco não, Patrick. Tá fácil, pelo amor de Deus. Vamos lá. Gente, quem de acha Superintendência Leide? Ai. O gabarito tá correto. Então aqui, vamos voltar para a questão. Como ela tá correta, depois eu só volto lá. Vou colocar aqui, tá? A reparação econômica, ela tem um caráter indenizatório, então a questão está correta. Pode ser feito tanto em prestação única quanto mensal. Se for prestação única limitada a 30 salários mínimos, né? Sendo limitada até R$100 mil. E se for a prestação mensal, ela vai ser permanente e continuada. É assegurada a readmissão
ou a promoção em caso de inatividade. Quem vai financiar é o Tesouro Nacional, então quem vai pagar o dinheiro vai vir do Tesouro Nacional. A reparação econômica em prestação única, 30 salários mínimos por ano de punição, e quem não puder comprovar vínculos com atividade laboral vai receber em prestação única, ok? Está devagar, não achei rápido. O que é, gente? Gente, são 20 questões, só me deram... Eu tô nas 6, já passaram quase meia hora, por isso que eu tô indo mais rápido, tá? Leide Maria Neves é o nome da fundação. Ah, agora que eu entendi o que ele colocou lá, superintendência. Desculpa aí, meu povo. Marília, ADCT, Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Vamos lá. Próxima questão. A pensão especial de hanseníase é devido às pessoas atingidas pela hanseníase, né? Antigamente o pessoal chamava hanseníase de lepra, é o nome vulgarmente conhecido. Trata-se de pensão mensal, vitalícia e personalíssima. Pensão mensal, vitalícia e personalíssima. A 7 aí, o que vocês estão achando? Não sendo transmissível a dependentes e a herdeiros, cuja natureza é assistencial. Atualmente, a implantação, manutenção e pagamento da pensão especial às pessoas atingidas pela hanseníase está vinculado ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. A 7 é... Patrick, você não pode deixar tudo em branco não, meu filho, pelo amor de Deus, vamos lá. A 7, ela tá errada. Por quê? Primeiro, gente, o erro mais grave aqui, pode vir para mim. O erro mais grave é a natureza. A natureza da pensão de hanseníase, essa pensão ela foi deferida, ela foi assegurada às pessoas que foram mantidas em isolamento em hospital colônia. Então, foi uma forma de indenizar essas pessoas pelo mal que, entre aspas, o Estado causou. Então, não é natureza assistencial. A natureza do benefício dessa pensão, ela é indenizatória, ok? Vamos voltar para cá. Aqui, tá correto, a pensão é mensal, é vitalícia e ela é personalíssima, não é transmissível a dependentes e herdeiros, tá? Mas é errado aqui, que não é assistencial. Atualmente, a implantação, manutenção e o pagamento da pensão, ela é vinculada ao Ministério da Mulher. Então, aqui também tá certo, tá ok? Aí aqui eu coloquei para vocês um esqueminha, natureza indenizatória, a título de indenização especial. Ela é concedida por ato do secretário especial dos Direitos Humanos da Presidência da República, após parecer da Comissão Interministerial da Avaliação. Isso aqui é o que diz a IN 128. Até 25 de maio de 2007, os requerimentos eram protocolados na Agência da Previdência Social. A partir de 2007, passou a ser no Ministério da Mulher e hoje está com a Comissão Interministerial de Avaliação e é deferida por ato do secretário. É admitida ampla produção de prova testemunhal e documental e, se necessário, a prova pericial, tá ok? Mensal, vitalícia e personalíssima, não transmissível a dependentes e herdeiros, é devida a partir de maio de 2007, que é a data da lei, e o valor é fixado na portaria anual que reajusta os benefícios e pisos e tetos do regime geral de previdência, tá ok? Aí já colocaram aqui, hoje o valor está em 1.831, até copiar aqui, ó, 1.831,71. Não gera abono, não gera 13º, isso mesmo, porque é um benefício indenizatório, ok? Oitava, é assegurado o direito à pensão especial destinada às crianças com síndrome congênita do Zika vírus, nascida entre o dia 1º de janeiro de 2015 e 31 de dezembro de 2019, beneficiárias do BPC. A referida pensão será devida a partir do dia posterior à cessação do BPC,
não podendo ser cumulados com indenizações pagas pela União em razão de decisão judicial sobre os mesmos fatos ou com o BPC. 8 está correta, muito bem. O gabarito está correto. A pensão ela é especial. A pensão especial ela é destinada às crianças com Zika vírus, tá ok? Qual é a contingência dessa pensão, gente? Quem recebia o BPC até quando foi instituída a lei, passou a receber essa pensão, ok? Então, ela não é transferível, a pensão é destinada às crianças. Ela é vitalícia, tá? Ela é vitalícia, então, enquanto a criança... Ok. Enquanto a criança viver, vai ser deferido. E ela é de acordo com a... Aliás, ela é de acordo não. Ela é no valor de um salário mínimo, não pode ser acumulado, acumulado com outras indenizações pagas. Não pode ser acumulada com outras indenizações pagas pela União em razão de decisão judicial sobre os mesmos fatos e é devida a partir da data do dia posterior à cessação do BPC. 9. O segurado especial pescador artesanal fará jus aos benefícios do seguro-desemprego desde que as atividades de pesca sejam realizadas com a finalidade de consumo doméstico ou escambo sem fins lucrativos durante o período de defeso da atividade pesqueira para preservação de espécies pelo prazo máximo de 3 meses. O que vocês acham? 9 tá errado. Vem tudo que é lei, só não tem a IN. Vamos lá. Gente, essa tá errada por quê? Pode vir para mim aqui. O seguro-defeso, que é o seguro-desemprego devido ao pescador artesanal, ele é devido para o pescador profissional que pratica a pesca de forma artesanal. Então, o pescador ele tem que ser profissional. O pescador que o segurado que faz da pesca uma atividade de consumo próprio, então as pessoas que estão pescando ali para consumo próprio, ou no caso, aqui não está falando, mas eu coloquei na explicação da questão, né? Os índios, quem não tem um registro de pesca, quem é excluído da exigência, né, do registro de pesca, também não tem direito ao seguro-defeso, ok? Vamos lá. Aqui, ó, consumo doméstico ou utiliza a pesca para escambo. E outro erro da questão é que ele colocou aqui pelo prazo máximo de 3 meses. Não são 3 meses, são 5 meses, tá ok? O prazo máximo é de 5 meses. Esse prazo ele pode ser prorrogado por mais 2 meses. Jesus! Pescador artesanal profissional que exerça atividade de forma ininterrupta, tá? Individualmente ou em regime de economia familiar. O valor é um salário mínimo mensal, limitado a 5 meses. O período de defesa, que é o período que a pesca é proibida, é destinada à preservação das espécies. E quem não tem direito ao seguro-defeso, pescadores e pescadoras de subsistência, quem utiliza a pesca para consumo doméstico ou quem utiliza a pesca para escambo sem fins lucrativos, tá? A lei, ela fala, o decreto, aliás, né? O decreto 8425, ele fala em que utilize petrechos previstos em legislação específica. Quem não tem direito também são os pescadores amadores e a população indígena.
Exato. Quem paga é o FAT. Muito bem, o pessoal tá afiado. Mais uma sobre o seguro defeso. O período de defeso de atividade pesqueira será fixado pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA. Até aqui tudo bem, né, gente? O que vocês acharam dessa questão? A 10 está certo? Em relação à espécie marinha fluvial ou lacustre, a cuja captura o pescador se dedique. Todavia, o segurado pescador, cuidado com todavia, o segurado pescador artesanal deverá requerer o seguro-desemprego ao INSS, a quem compete receber e processar os requerimentos. Então, aqui a questão está falando que a competência do INSS seria receber e processar os requerimentos e habilitar os beneficiários. Já o custeio será proveniente do FAT. Ó, o pessoal já falou, o custeio tá certo, vem do FAT. E o restante? Tem que contribuir, tem que ser segurado do INSS. O pessoal tá perguntando aí. Vamos lá. A número 10, o gabarito tá correto. E eu trouxe aqui um esqueminha com as competências para vocês. Então, o que é da competência do INSS? A competência administrativa, ele vai processar e deferir, ele vai processar os requerimentos e deferi-los ou não. Em caso de indeferimento, cabe recurso para o Conselho Regional o Conselho de Recursos da Previdência Social. Competência do INSS também receber os requerimentos e habilitar os beneficiários, divulgar lista com todos os beneficiários em gozo do seguro defeso, especificando a localidade, nome, endereço e RGP, expedir atos complementares relativos ao reconhecimento e à manutenção do benefício, disponibilizar as informações para efetivação do pagamento. Ih, gente, aqui deu erro, ó, é Ministério do Trabalho e Emprego, tá? MTE. Desculpa, o programa corrigiu sozinho. Competência do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prolongar o período de defeso por mais 2 meses no máximo, por ato que reconheça a gravidade da contaminação, disponibilizar ao INSS informações sobre o exercício ininterrupto de pesca pelo segurado, definir os municípios que serão abrangidos pelos defesos, bem como os limítrofes, né? E tem uma competência que ela é interministerial, que é do meio ambiente. O IBAMA está vinculado ao meio ambiente aqui, tá, meu povo? Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Avaliar outras medidas de gestão de uso sustentável dos recursos pesqueiros, ok? A Elane Souza perguntou se tem que contribuir para receber o defeso. Sim, gente, tem que ser segurado, tá? Marília, eu me perdi aqui na sua dúvida, não entendi. Não é MAPA, não, é Ministério do Trabalho e Emprego. O Ministério do Trabalho... Aqui... o INSS ele vai disponibilizar as informações para a efetivação do pagamento. Quem faz o pagamento, quem é o responsável por efetivar o pagamento é o Ministério do Trabalho e Emprego, não é o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá bom? É porque na hora que corrigiu, quando a gente escreve MTE, o Office ele corrige para TEM, ok? Agora, mudando drasticamente de assunto, vamos lá para a Emenda Constitucional 103. Ao alterar o sistema da Previdência Social e estabelecer um novo regramento para o regime próprio, alterou o texto constitucional para prever que o regime próprio de Previdência Social dos servidores titulares, aqui ele está falando de servidores titulares de cargos efetivos, terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo de servidores ativos, aposentados e pensionistas, observados os critérios que preservam o equilíbrio financeiro e atuarial.
11 tá certo, muito bem, meu povo. É exatamente o artigo 40 da Constituição Federal. A cobertura aqui do regime próprio, ela é exclusiva dos servidores titulares de cargos efetivos, tá? Isso aqui é basicamente o texto do artigo 40. Próxima questão. Conforme o novo regramento dos regimes próprios de previdência, haverá cobertura de todos os servidores públicos civis e militares e de seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, podendo as entidades da administração direta e indireta firmar convênios ou consórcios entre estados e municípios, entre municípios para fins de pagamento de benefícios. Vocês estão falando da 12, que a 12 está certa, vocês ainda estão na 11, né, meu povo? Vamos lá? O que vocês acham dessa aí? Errado, muito bem. O regime próprio de previdência, ele vai ser organizado baseado em normas gerais de contabilidade e atuária para garantir o equilíbrio financeiro e atuarial. Até aqui tudo bem, até aqui a questão está certa. Quando ele fala, haverá cobertura, não falou isso, desculpa, gente, estou confundindo as questões já. Haverá cobertura exclusiva dos servidores públicos titulares de cargos efetivos e militares, sendo que os militares aqui são os militares do Distrito Federal, Corpo de Bombeiro e PM, tá? E seus respectivos dependentes de cada um dos entes, União, Estado, Distrito Federal e municípios. É vedado o pagamento mediante convênio. A questão fala o quê? Podendo as entidades firmar convênio. Não pode, é vedado, ok? Exatamente, Lei 9717. Então, aqui estão falando que o edital não cobra a Lei 9717. Vamos lá, pode vir aqui para mim um pouquinho. A Emenda Constitucional 103, expressamente ela coloca que a Lei 9717, ela, até que seja editada, lei complementar de cada um dos entes, a lei complementar que vai regulamentar as normas gerais dos regimes próprios de previdência, a Lei 9717, ela vai ocupar essa lacuna legislativa. Então, muito embora não conste expressamente no edital de vocês lá, Lei 9717, ela vai cair? Sim, ela vai cair porque lá está expressamente colocando o regime próprio de previdência e a Emenda Constitucional 103. Então, a gente está cobrando porque vai cair. Eu quero preparar vocês, o grande curso quer preparar vocês para passar, para serem servidores. Vai todo mundo aqui assumir como servidor do INSS. Por isso que a gente está exigindo. Porque a emenda constitucional está lá, está expresso na emenda constitucional, tá ok? Questão 13. A emenda constitucional 103, nos termos da emenda, é vedada a aplicação... Vamos lá. É vedado a aplicação dos recursos do regime próprio na concessão de empréstimos a seus segurados, na modalidade de consignado, ainda que obedeça a toda a regulamentação específica estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional. O que vocês acharam, meu povo? Vamos lá? O gabarito está errado. O artigo 9 da Emenda Constitucional, parágrafo 7º. Isso aqui é o texto, tá, gente? Exatamente o texto da Emenda Constitucional. Parágrafo 7º do artigo 9º. Os recursos do regime próprio de previdência poderão ser aplicados na concessão de empréstimos a seus segurados, na modalidade de consignados, observada a regulamentação específica estabelecida no Conselho Monetário Nacional. Pode vir para mim um pouquinho. Gente, olha só. A Emenda Constitucional...
a gente vai aplicar a emenda constitucional 103 e vai aplicar a lei 9717 em tudo que ela não for contrária à emenda constitucional e ao texto constitucional, tá ok? Então, essa é a questão 13, é um ponto que a lei 9717, ela apresenta um dispositivo que vocês podem interpretar que seja contrário a esse dispositivo. Então, assim, foi revogado. Revogação tácita pela emenda constitucional 103, tá ok? Então, vamos lá. O 14. Conforme texto constitucional e as normas da emenda constitucional 103, o servidor titular de cargo efetivo que tenha completado as exigências para aposentadoria voluntária. Então, o servidor está lá trabalhando, completou todas as exigências para aposentadoria voluntária, com utilização do tempo de contribuição decorrente de cargo, emprego ou função pública. Então, ele utilizou o tempo de contribuição. Inclusive do regime geral de previdência, será aposentado compulsoriamente, uma vez que o preenchimento dos requisitos acarreta o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. 14 está erradinho da Silva, gostei. Por que ele está erradinho da Silva? Porque não vai ser aposentado compulsoriamente. A aposentadoria compulsória é aquela aposentadoria lá 70, 75 anos, tá ok? Então, só vai ser aposentado compulsoriamente naqueles termos lá ao chegar à idade. O gabarito está errado. O artigo 37 da Constituição, parágrafo 14, ele coloca: a aposentadoria será concedida com a utilização do tempo de contribuição. Aí coloca assim: acarretará, a aposentadoria nesse caso aqui é aposentadoria voluntária. Tá? A emenda constitucional, ela vem falando bonitinho lá no artigo 8º. O servidor público federal que cumprir as exigências para a concessão da aposentadoria voluntária e optar por permanecer, ou seja, se ele quer ficar, fica, né? Ainda vai receber lá o abono de permanência, tá ok? Pela lei complementar 152, 75 anos, servidor público, né? Vamos lá? 15. Na hipótese de extinção do regime próprio e a consequente migração dos segurados para o regime geral de previdência, deverá, a gente tem que tomar cuidado sempre com deverá, deverá o ente federativo editar lei específica, observadas as regras gerais que serão instituídas por lei federal, ou, enquanto não for editada a lei federal, deverá ser observadas as regras instituídas pela emenda constitucional 103, dentre as quais instituiu que a existência de superávit atuarial, não constitui óbice à extinção do regime próprio e a consequente migração. Certinho, muito bem, crianças. Na hipótese de extinção, o ente deverá, vamos lá? Na hipótese de extinção por lei do regime previdenciário, do regime próprio, serão observados aqui. A existência do superávit atuarial não constitui óbice à extinção, tá ok? Cadê? Serão observados. 16. A partir de 1º de março de 2020, aposentados e pensionistas do regime próprio de previdência, tá errado aqui, passaram a contribuir com alíquotas progressivas incidentes sobre o valor dos proventos da aposentadoria ou pensão que supere o limite máximo estabelecido para o regime geral de previdência, hipótese em que será considerada a totalidade do valor do benefício para fins das alíquotas aplicáveis. Você está falando do que, Alexandre Padilha? É lei complementar 152 que você está falando, meu filho? 16 tem um erro de português. Tá errada a questão? Tá certa? Tá vendo a divergência? Quem assume a relatoria aí, como diz o chefe? Vamos lá, tá correto. Por que que tá correto? A questão, ela trouxe apenas o texto legal, então a gente vai analisá-la de acordo com o texto legal, tá ok?
até que entre em vigor lei que altere a alíquota da contribuição previdenciária. Aqui. A redução à majoração será devida aos aposentados de quaisquer dos poderes e incidirá sobre o valor da parcela dos proventos de aposentadoria que supere o limite máximo. Hipótese em que será considerada a totalidade do valor do benefício para fins de definição das alíquotas aplicáveis, ok? 17, a gente está quase chegando na 19, que é o motivo da divergência de vocês. É considerada nula a aposentadoria concedida por regime próprio de previdência, com contagem recíproca do regime geral, mediante cômputo de tempo de serviço, sem o recolhimento da respectiva contribuição ou da correspondente indenização pelo segurado obrigatório responsável à época do exercício da atividade, pelo recolhimento de suas próprias contribuições previdenciárias. 17 está certo, muito bem, gente. Então, o servidor, aliás, o servidor não, o segurado, tá? Que utilizou o tempo lá, pediu a contagem, pediu a certidão de tempo de serviço, a CTC, certidão de tempo de contribuição para o regime geral, utilizou essa certidão, né, para contagem recíproca, sem recolhimento da respectiva contribuição, não recolheu, não indenizou, é nula a aposentadoria, tá ok? Trouxe aqui o dispositivo legal, considera-se nula nos termos da Emenda Constitucional 103, artigo 25, parágrafo 3º. É nula a aposentadoria que tenha sido concedida ou que venha a ser concedida sem o recolhimento da respectiva contribuição ou sem a correspondente indenização. O benefício resultante da contagem recíproca será concedido e pago pelo sistema que o interessado estiver vinculado ao requerer, calculado na forma da respectiva legislação. Não recolheu, o INSS não paga. Muito bem. Vamos lá, 18. Gente, terá correção dos próximos simulados. Os simulados presenciais haverá correção. Então, é um simulado por semana presencial que vai ter a correção ao vivo, tá? No caso do segurado, a 18. No caso o segurado contribua durante um determinado período para o regime geral de previdência e posteriormente se filie a um regime próprio, para se aposentar pelo regime próprio, poderá computar o seu tempo de contribuição para o regime geral. Na situação inversa, o segurado também terá assegurada a contagem recíproca. Nestes casos, para fim da concessão dos benefícios, os diferentes regimes se compensarão financeiramente. Vai ficar disponível, tá gravada, muito bem. 18 tá certo. A Previdência é composta por 2 regimes básicos, né? O regime geral e todos os outros regimes próprios. A pessoa que contribuiu durante um determinado período para o regime geral e depois se filia a um regime próprio, ela leva o tempo do regime geral para o regime próprio e a compensação financeira entre eles, tá ok? 19. 19 aí que é o motivo da divergência de vocês. Quem é aluno do GRAN tem acesso a todas as correções? Sim, fica lá em eventos, lá na área de vocês, tá? Na área do assinante limitado. É assegurado a emissão da certidão de tempo de contribuição, é assegurado a certidão ACTC com o registro exclusivo do tempo de serviço, independentemente de comprovação de contribuição efetiva para 2 pontos. Segurado empregado, segurado empregado doméstico, trabalhador avulso e, a partir de 1º de 2003, contribuinte individual, que presta serviço à empresa, então aqui ó, PJ, obrigado a arrecadar a contribuição a seu cargo. 19 tá errada, ele traz expressamente
artigo 96 da Lei 8.213. É vedada a emissão da certidão de tempo de contribuição com registro exclusivo de tempo de serviço sem a comprovação de efetiva, exceto para o segurado empregado, doméstico e o avulso. Eu acho que o gabarito tá errado. Deixa eu ver de novo aqui. Tá errado o gabarito. É assegurado a emissão do... Exato. Gente, tá certo, o gabarito tá errado. Vou alterar lá pra vocês, tá? Então, é vedada sem a comprovação, exceto para o segurado empregado. Por quê? Porque o segurado empregado, quem tem que recolher não é ele, é a empresa, né? É a empregadora. Então, se a empresa não recolheu, isso é problema da empresa com o INSS. O segurado não pode ser penalizado, muito menos o doméstico. E o avulso, se ele tiver prestado, aliás, e o trabalhador avulso também. E o contribuinte individual, se ele prestou serviço para a pessoa jurídica, tá ok? Exato. Isso mesmo, gente. Nesse caso aqui, ó, a questão ela trouxe assim, ó, independentemente de comprovação de contribuição efetiva para, então ele tá colocando que é assegurado mesmo sem, e aí ele trouxe a exceção, tá ok? A gente trouxe a exceção, por isso que eu vou trocar o gabarito. A 20. Para fins da concessão de aposentadoria da pessoa com deficiência, então aqui é a Lei Complementar 142. Aplica-se o fator previdenciário se a aposentadoria resultar em renda mensal de valor mais elevado. A 20, para fins da concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, a Lei Complementar ela trouxe um regramento novo, um regramento diferente, tá? Ela tá correta. Por quê? Porque pode sim aplicar o fator previdenciário se resultar em renda mensal de valor mais elevado, tá ok? Gente, nossa senhora, pode vir aqui pra mim. Tempo esgotado, meu tempo tá esgotado, tá aqui apitando na minha frente, desculpe-me. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida que vocês tiverem, no início do material eu deixei lá meu Instagram. Também, se vocês mandarem perguntas no fórum de dúvidas, também é encaminhado para mim, tá ok? E qualquer problema, qualquer dúvida que vocês tiverem, espero poder ajudá-los, ok? Um beijo, boa noite e boa chuva para vocês. Vamos curtir a chuva hoje, né? Depois de tanto tempo de seca. Tchau, tchau.